Bom dia, pessoal! Hoje, as atividades de vocês serão apenas de apostila. Primeira página é a página 35. É uma atividade de geografia, falando sobre comidas típicas do folclore de cada região. Temos aí algumas regiões, né? Esse Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Sul. Cada um tem um quadro, né? Falando sobre as comidas típicas daquele lugar, daquela região do nosso Brasil. Aí na questão diz o quê? Quais são as principais comidas típicas da região que você mora? Cite 3. Qual é a região que a gente mora? O Nordeste. Vocês vão procurar aí no Nordeste alguns desses alimentos, né? Que temos aqui no Nordeste. E você vai citar 3 que você conheça, tá certo? Você vai citar aí 3 que você conheça que esteja nessa lista aí de cima. Passando para a questão 2, que é falando assim, ó, o folclore também é conhecido por suas lendas, onde na maioria das vezes acontecem em matas, florestas e rios. Você conhece alguma lenda folclórica? Ilustre em forma de desenho. Você vai desenhar aí, tá certo? É pequeno o espaço, mas dá para desenhar alguma lenda que você conheça, tá certo? Se você quiser desenhar mais de uma, também pode. Passando para a página 46, pessoal, temos aí uma atividade de ciências falando sobre o planeta é o nosso e dele precisamos cuidar. Então, vou fazer a leitura do texto. Um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo é apontado pelo princípio dos 5 R's. Quais são os 5 R's, né? Vocês lembram? Vai ter lá embaixo para gente explicar. Mas assim, ó, fatos associados com estes princípios devem ser considerados como ideal de prevenção e não geração de resíduos, somados à adoção de padrões de consumo sustentáveis, visando poupar os resultados naturais e conter o desperdício. Aí temos aí, né, lixo seco. É o que pode ser reciclado. Existem papelão, garrafas PET, plásticos, papel e latas. Também tem o lixo úmido. Os que não podem ser reciclados. Exemplo, restos de comida, cascas de frutas, fraldas, papel higiênico, certo? São esses que não são recicláveis, né? Também tem outros, mas aqui estão citando alguns exemplos. Aí, o que são os 5 R's? Os 5 R's são repensar, reutilizar, recusar, reduzir e reciclar. Aí, vamos lá. Os 5 R's são uma política que visa reduzir a geração de resíduos no nosso planeta, fazendo com que cada um de nós mude o comportamento diante do consumo e a forma que lida com os resíduos gerados. Os 5 R's consistem em 5 palavras: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Já dito antes, né? Aí, de acordo com o texto, primeira questão. Quais são os destinos que as pessoas dão ao lixo seco? Quais são os mais adequados do ponto de vista na conservação e do equilíbrio ambiental? Ó, quando fala qual o destino, a gente está querendo saber se ele é reciclado ou se ele não pode ser reciclado. Aí você vai depois o quê? Citar, né? Quais são os demais adequados pontos de vista de conservação do equilíbrio ambiental. Questão 2. Indique 2 atitudes que caracterizam o consumo consciente. 2 atitudes, você vai citar aí de como é que a gente faz para consumir conscientemente as coisas. Questão 3. No processo de reciclagem, o lixo é separado em recipientes com cores diferentes. Pinte as lixeiras da mesma cor do material acima que será descartado nele. Lembrando que cada figura aqui, né, tá com uma cor diferente, ó. Presta atenção, né, ó. Temos aqui, ó. Uma vasilha de plástico tá vermelha. Você vai pintar o cesto de vermelho. Temos aqui, acho que é um caderno, que é papel, né? Tá azul. Você vai pintar o cesto de azul. Vidro, uma garrafa, vai pintar de verde, tá certo? Aí temos aqui, né, um alimento marrom, né? Você vai pintar de marrom. E temos uma latinha de metal, que é amarelo, certo? Você vai pintar cada um na sua cor. Passando para mais uma atividade de hoje, pessoal, é a página 37, falando sobre a coleta seletiva. O que é que a gente pode perceber aí? É que é para recortar. A gente não tem como recortar porque tem uma atividade na próxima página, né? Mas assim, você sabe fazer a separação dos resíduos domésticos, recorte os objetos em destaque e cole nas lixeiras, separando o que é lixo e o que é reciclável. O que é que a gente vai poder reciclar aqui e o que a gente não consegue reciclar aqui, né? Falando sobre o lixo seco e o lixo úmido. Como a gente não tem como fazer isso, né, gente? O que é que vocês vão fazer? Vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo que 2 lixeiras, cada um tá com uma cor?
Tá, a vermelha, né? Tudo que é lixo, tudo que não dá para ser reciclado. E a verde é o que dá para ser reciclado. Então, você vai pintar cada um de acordo com a cor, reciclado ou não reciclado. Temos aqui a primeira, é um resto, né, de maçã. A gente sabe que é o quê? É um lixo úmido, o que não pode ser reciclado. Então, você vai pintar de vermelho, tá certo? Depois temos aí um papel, né, de algum biscoito, algo do tipo. A gente sabe que isso aqui é reciclado, então você vai pintar de verde. E assim por diante, tá certo? Vocês vão pintar, porque a gente não tem como recortar essa atividade. Passando para a última atividade de hoje, que é a página 38, falando sobre aí tirinhas, né? Tem uma tirinha aí. E diz assim, ó. Olha, o que eu fiz, mãe? Ele fez uma placa, né? Dizendo, abaixo a poluição. Aí a mãe respondeu, muito bem, Cebolinha. Todos nós devemos lutar contra a poluição. Continuando, no outro quadro. Mas primeiro limpe o seu quarto, depois o mundo. A mãe respondeu para o Cebolinha, né? O quarto dele tá uma bagunça, cheio de lixo. Aí, de acordo com o que a gente viu, tem algumas perguntas, ó. Primeira questão, qual é o gênero textual e o tema do texto? Gênero, gente, é o que eu falei lá em cima, né? Tirinha. Aí, qual é o tema desse texto? E aí? Está falando sobre poluição, né? Questão 2, quais são os personagens? Quem são esses dois personagens que temos aí? Hein? Questão 3. Nome do autor desse texto. Quem é o autor desse texto? Hein? Quem foi que criou a Turma da Mônica? Questão 4. Em sua opinião, o que você acha da atitude do Cebolinha? Questão 5. O que acontece com o meio ambiente quando tem poluição? Questão 6. Os seres vivos necessitam respirar ar puro para sobreviver? As árvores poluem o ar ou purificam o ar? Questão 7. Você vai marcar um X, viu? Na questão 6. Se as árvores poluem o ar ou se elas purificam o ar. E questão 7. O meio ambiente pede socorro. O que você pode fazer para ajudar a preservá-lo? E aí, o que a gente pode fazer para preservar o meio ambiente? Você vai dizer aí nessas poucas linhas que a gente tem na atividade. Essas serão as atividades de vocês hoje. Qualquer coisa é só mandar um oi, um beijo e um bom dia.